Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos, que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo, o Salvador, o Batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus. Evangelho Quadrangular. O programa Cristo Esperança Nossa traz até ao seu coração, ao seu lar, à sua família, a poderosa bênção de Deus pelo nome glorioso do Senhor Jesus Cristo. Este é um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular Independente, com um compromisso de levar as verdades do Evangelho para a sua salvação. Esteja conosco, divulgue este programa para os seus parentes, para os seus amigos e para os seus vizinhos, porque dentro de alguns instantes estaremos formando a cadeia da prece poderosa, quando estarei orando a seu favor, a favor dos seus familiares, a favor do seu lar, a favor de todos quantos necessitam de uma bênção que o Senhor Jesus Cristo pode lhe proporcionar. No Evangelho de Mateus, capítulo 12, versos 43 ao 45, nos é registrado as palavras do Senhor Jesus que disse: "E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa, de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má." Nós estamos tratando de um assunto ou um tema de muita importância. É referente à maldição hereditária, é referente a domínios de demônios na vida de um homem ou de uma mulher, de um moço, de uma moça, de uma criança e até mesmo de um animal. É isto que Jesus fala e faz referência, mostrando que quando uma pessoa fica liberta de um espírito de demônio, essa pessoa volta ao seu natural, ou seja, volta ao seu juízo natural, volta ao seu convívio social, livre desses demônios. E Jesus faz aqui referência de alguém que foi liberto. Nós vemos pelos evangelhos e pela palavra de Deus que estes espíritos de demônios, eles passaram a se manifestar no ministério de Jesus. Porque nos é informado pelo apóstolo Pedro, no livro de Atos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, que diz: "Porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude ou poder,
o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. É por isto que no ministério de Jesus, estes espíritos, estes demônios, estas entidades demoníacas, elas começaram a se manifestar. Por exemplo, nós lemos no Evangelho de Marcos, capítulo 5, no verso 7, que nos é relatado o seguinte: e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Estas são as palavras de um líder de uma legião de demônios que estava possessa ou se apoderado de dois homens. Os evangelistas, um registra um, Marcos registra um, Lucas ou Mateus registra dois endemoniados. Mas esses endemoniados, eles estavam num convívio de morar em sepulcros. É por isso que é comum que muitas vezes as feitiçarias, macumbarias são feitas em cemitérios, em encruzilhadas, em cachoeiras, porque são estes locais que as entidades requerem que essas oferendas sejam apresentadas, e esse trabalho seja apresentado sempre tendo um alvo para a destruição. As pessoas precisam tomar conhecimento de que sem Jesus não é apenas o fato de dizer que acredita em Jesus. Nós somos um país que foi colonizado pela Igreja Romana, que se declara também cristã, embora a sua prática não tenha nada de cristã, assim como outros segmentos religiosos também, que se declaram cristãos, mas na sua prática não existe nada de cristianismo. Porque o cristianismo real, verdadeiro, é este que está de conformidade com o Evangelho de Cristo. E é este o compromisso da Igreja do Evangelho Quadrangular Independente para todo o Brasil, levar estas verdades. E para isto, temos que confrontar estas falsas religiões, estas heresias que tratam de Deus, tratam de Jesus, mas na sua prática negam o Evangelho. Nós temos, por exemplo, as testemunhas de Jeová, que são aqueles que batem de porta em porta, levando uma mensagem e atualmente usam como estratégia para atrair aqueles que se dizem cristãos para a sua crença, fazendo uma apresentação de Jesus, mas na sua doutrina eles não reconhecem Cristo como Deus, como o Messias, como um Salvador. Jesus, para eles, tão somente foi um grande profeta e nada mais do que isto. Mas eles, com as suas literaturas, eles levam as pessoas para o seu salão do reino e ali apresenta as suas doutrinas da sua forma e maneira. E as pessoas, por desconhecerem o Evangelho, a palavra de Deus, acabam aceitando os seus argumentos. Assim também o Adventismo, o sétimo dia, que dentro da sua doutrina, que está fundamentada no livro de Daniel, que é um livro específico para os judeus, que não tem nada a ver com os gentios, por isso eles não são considerados como cristãos, embora estejam 24 horas por dia falando de Deus, falando de Jesus, mas a sua doutrina não permite que eles sejam considerados
cristãos. E, no entanto, eles enfatizam como o dia de sábado para que a pessoa possa se salvar, sendo que Jesus veio e cumpriu toda a lei. Aliás, nenhum gentil tem competência para guardar nenhum ponto da lei de Moisés, porque a lei de Moisés foi dada para os judeus. Quando os gentios querem praticar a lei de Moisés, que já não existe mais, nem para os judeus, porque Jesus já cumpriu a lei, e hoje nós estamos no período da graça. Então, por falta de conhecimento da palavra de Deus e do Evangelho, as pessoas são envolvidas nestas doutrinas, e não somente estas, e muitas outras. Nós temos movimentos neopentecostais que apresentam de forma tão trágica, né? Falando de Deus, falando de Jesus, mas dando objeto para as pessoas receberem alguma bênção, dando até água, gotas de água para as pessoas receberem, e alguém diz, mas eles estão testemunhando que estão recebendo. Mas a palavra de Deus nos informa que nos últimos tempos, Paulo, na carta aos Tessalonicenses, informa que nos últimos tempos, Deus enviaria a operação do erro para que aqueles que não creram na verdade, que é Cristo, pudessem crer na mentira. É isso que está ocorrendo. Satanás está trazendo falsas curas, porque, na verdade, 90% das doenças são de origens malignas. Satanás não tem poder para curar nada. É Jesus que tem poder para curar. E a partir do momento que as pessoas passam a crer no nome do Senhor Jesus, elas não precisam de um ídolo, elas não precisam de um objeto. As pessoas querem fazer diferença num movimento gospel, só porque coloca a palavra gospel, acha que está livre para praticar o que quer. Mas qualquer objeto que é usado é um ídolo. Não importa se são imagens da igreja romana, ou se são uma flor, uma rosa, um lenço, como se diz aí, ungido, uma gotinha de água. Tudo isto é ídolos. É uma forma de combater a obra que Cristo realizou. A pessoa, para receber uma cura ou libertação, ela precisa crer no nome do Senhor Jesus. Jesus deu a ordem de evangelização. E a igreja do Evangelho Quadrangular Independente, ela está dentro desta ordem de Cristo, que está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 16, do versos 15 a 20. É Jesus quem, pelo seu nome, que os seus discípulos foram, pregaram a palavra, curaram enfermos, expulsaram demônios, e as pessoas ficaram libertas e confessaram e se tornaram discípulos de Jesus. Elas não se tornaram discípulos de líder religioso, não se tornaram discípulos de grupo religioso, elas se tornaram discípulos de Jesus e passaram a testemunhar de Jesus. Nós temos muitas heresias que vão contra a obra de Cristo, cumprimento da palavra de Deus para esses últimos dias. Demônios, quando se apoderam das pessoas, eles trabalham e atuam de diversas formas. As pessoas não têm consciência da dimensão da ação demoníaca. Quando Jesus fala aqui que a casa está limpa, varrida, é porque ali Jesus passou, libertou aquela pessoa, mas aquela pessoa não permaneceu em Cristo. E ela ficou novamente sujeita à ação de demônios. E é por isso que Jesus fala que aquele espírito andou por lugar deserto, não encontrou um lugar. Demônios são espíritos. Eles necessitam de um corpo para estar. E voltando, encontra a casa limpa, varrida. Disse Jesus, aquela vida foi liberta, mas não permaneceu na sua fé em Jesus. Então aquele espírito traz outros 7 espíritos piores do que ele, para se alojar naquela vida novamente. Por que isto?
para oferecer resistência. Nós, falando em maldição hereditária, nós falamos de pessoas envolvidas com espíritos, com entidades demoníacas, que são uma hierarquia. Muitas vezes a pessoa é alvo de uma obra de feitiçaria, de macumbaria, que lamentavelmente isto já entrou para a nossa cultura como algo não religioso, mas como cultural. E isto é uma tragédia para a nossa nação, esta ação, porque quando se rebate um trabalho, é porque uma entidade superior àquela tem autonomia sobre aquela outra. Mas são hierarquias que trazem destruição para as vidas, trazem destruição para aqueles que não se apegam com Cristo. O Evangelho é pregado para que as pessoas recebam Cristo e se tornem discípulos de Cristo. O que é ser um discípulo de Cristo? São aqueles que testemunham, testificam que o Senhor Jesus não está morto, não está pregado numa cruz, Jesus não está num crucifixo, Jesus não está mais numa cruz. Nós já falamos aqui em outros programas a respeito dessa cruz, que era um castigo do Império Romano. Jesus está vivo, ressuscitado, assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e intercede a favor de todos aqueles que o buscam. As pessoas só mesmo têm proteção quando estão com Cristo na sua vida, quando se recebe Cristo como Senhor da vida e Salvador da alma. A vida com Deus começa aonde está registrado no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, quando diz: mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, no nome do Senhor Jesus. E todos que recebem Cristo têm a marca do sangue de Cristo. E estes o maligno não toca. Quando alguém, muitas vezes, morre de morte súbita, ou de repente vem uma doença e leva a pessoa, são indícios de obras de feitiçaria, são indícios de obra destruidora. Pessoas que se tornam alvos e de trabalhos de feitiçaria e macumbaria. As pessoas são destruídas, porque embora elas sejam religiosas, embora elas dizem acreditar em Deus, acreditar em Jesus, mas na verdade não são discípulos de Cristo. Seja você um discípulo de Cristo, entregue a sua vida para Jesus, aceite Jesus como Senhor da sua vida, Salvador da sua alma. Não abrace uma religião, abrace a fé no Senhor Jesus. Feche os seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, de todo poder, de toda graça, juntamente, Senhor, com esta vida, Senhor, que forma comigo nesta hora a cadeia da prece poderosa, crendo na Tua bênção, crendo na Tua palavra, crendo, Senhor Jesus, que em Ti há cura, há libertação, que em Ti, Senhor Jesus, há bênção da salvação. Toca poderosamente nesta vida, toca nesta casa, toca neste lar, toca nessa família, no Teu santo nome, ó Senhor Jesus. Eu me levanto nesta hora contra todo o poderio das trevas, obras de feitiçaria, obras de macumbaria, que as cadeias sejam quebradas, que as amarras sejam desatadas, que haja cura, haja libertação e haja a bênção da salvação por sobre essa vida. Em o nome do Senhor Jesus eu oro, eu abençoo e para a sua glória. Amém.